Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast da igreja, que você possa absorver tudo que a gente está compartilhando aqui nesses dias. A gente está aqui para mais um episódio, a gente vai falar sobre batismo, dando continuidade ao que nós já estávamos falando com o bispo, e a gente tem uma convidada especial que a gente já vai apresentar para vocês, mas você que já está aí, já comenta da onde você está nos acompanhando, a gente quer saber aonde esse episódio tá chegando aí em algum lugar do mundo, do Brasil, então já comenta da onde você está nos acompanhando. É isso aí, não esquece de curtir, de se inscrever no canal, aciona aqui o sininho para que chegue até você notificações de outros conteúdos que nós vamos fazer. Hoje aqui, continuando falando sobre batismo, já tivemos uma conversa muito boa com o Júlio, Bispo Júlio Vertulo. Se você não assistiu, dá para deixar o card em algum lugar aqui, né? Dá. Então o pessoal vai deixar aqui para você já, para que você possa assistir. Foi uma conversa maravilhosa sobre batismo. E hoje recebendo aqui pastora Aurilene Martins. Seja bem-vinda, pastora. Seja muito bem-vinda, nossa pastora lá da Igreja de Mogi das Cruzes. Tá aí na ICM desde quando fundou, né, pastora? Desde o começo. Desde o começo. E a gente vai ter um papo muito bom aqui sobre batismo, a gente vai quebrar aí, às vezes, alguns sofismas, né, algumas dúvidas, né, que a gente tem em relação ao batismo, e você vai sair daqui muito, muito, muito abençoado. Com certeza. Manda esse link agora nos grupos de família, colega de trabalho, manda para todo mundo. Se você conhece principalmente alguém que ainda não é batizado, talvez essa pessoa tá cheia de dúvidas, batismo, não batismo, manda agora para ela. Com certeza, depois dessa conversa, ela vai se batizar. Com certeza. Pastora, pra gente poder começar, conta pra gente como foi a sua experiência de batismo, o batismo da senhora. Acredito como a de João Batista. Essa foi minha experiência. Deus me levou para uma igreja que ela tem uma visão muito semelhante à nossa. Que batismo não é fim, batismo é começo. Então as pessoas que elas já entravam, né, e elas já recebiam essas boas-vindas, elas eram convidadas ao batismo. E quando o professor, né, me chamou falando assim, vamos nos batizar, eu tinha 1 mês na igreja. E aquilo para mim foi um susto. Então partiu do professor ali da escola bíblica, que fez uma chamada para a senhora se batizar. E eu falei assim, eu posso? Essa foi a pergunta. Quantos anos a senhora tinha? Tinha 15 anos. 15 anos. Eu posso? E ele falou assim, você deve. Uau. E tudo aquilo era muito novo. E eu falava, mas como eu posso? Porque quando a pessoa chega, a visão que ela tem é, esse povo é diferente de mim. Né? Existe uma santidade neles que eu não tenho. E aí, ali foi a primeira quebra de barreira, né? Eu posso. Então, se eu posso, o que eu preciso? E lá, a gente tinha uma aula. Então, era uma aula explicando o que era o batismo e falando vamos. E aí vem o segundo processo. Eu venho de uma família de uma outra tradição. E a gente sempre foi muito unido. Então, quebrar essa tradição era uma traição. Uau. E é aquilo que o bispo falou no episódio anterior, né? Sobre a questão de você ter a honra, né? Aí é uma coisa, e agora eu honro meus pais, eu honro o princípio. São duas ordenanças que entram em conflito. E aí eu vou te contar a minha. Então eu sabia que se eu falasse assim, você imagina, 1 mês na igreja, né? Só ia você? Só eu, e era aquela coisa, né? Estão fazendo uma lavagem cerebral em você? Que história é essa? Isso é fogo de palha? Exatamente. Então, eu sabia que se eu falasse, a minha mãe me impediria. Só que existia algo maior dentro de mim. Então, eu não falei. Uau! Você não a falou? senhora passou o trator e falou, Eu não falei, e aí eu saio de casa, levo as coisas pro batismo, e quando eu volto, eu falo, mãe, senta aí que eu vou falar contigo. E aí, na hora de sentar, eu falei assim, mãe, hoje eu saí daqui, eu me batizei, eu confessei Jesus como meu salvador. E aí foi esse choque. A primeira palavra dela foi, você vai ser diferente da gente? Uau! Porque era toda uma tradição. Hoje vários já se converteram, já se batizaram. E a gente fica muito feliz. Hoje a maneira de como eles enxergam o evangelho, literalmente pessoas que vivem pela fé, pessoas que oram e Deus responde. Então hoje a visão é diferente, mas naquela época
Foi muito difícil. E ali eu vi a minha mãe chorando, porque ela não sabia o que vinha depois. Então, para ela que não conhecia, era algo ruim. Você imagina alguém da sua casa falando que vai seguir outra coisa, que você tem a convicção que aquilo que você ensinou a vida toda é o certo. E eu entendia ela. E eu falei exatamente isso para ela. Eu falei assim, mãe, eu não te falei porque eu sabia que você não ia entender. Mas o que existe em mim é mais forte. E ela falou assim, filha, se isso vai te fazer bem, está tudo certo. Glória a Deus. Então teve uma compreensão dela. Foi, né? Foi. Por mais que tenha sido um choque. Um choque. E aí foi. Agora, o episódio disso, o que vem depois, aí é só o Espírito Eu Santo acho que também que aquilo que o faz. Bispo falou no episódio anterior, né? Que ele fala que você vive uma vida tão... Sim, que testifique mesmo. testifica que você houve uma transformação, um encontro com Jesus, que as pessoas não têm como não negar Não isso. tem como. Então, qual foi outro processo? Tudo muda na nossa vida, né? Então, eu não tinha a cultura de uma leitura. E todos os dias, agora minha mãe me vê indo deitar, lendo a Bíblia. Então, E aí, aquilo já começa a falar, realmente, ela está diferente. E aí, o tempo que eu estava em casa, era o tempo que eu colocava no rádio para ouvir música evangélica. E o que que acontecia? Eles iam lá e desligavam. Ai, que coisa linda. Só que eu fiz isso 1, 2, 3. E aí teve um dia que eu não estava em casa. E quando eu voltei, a rádio estava ligada. tá vendo? E o pessoal tava ouvindo. E eles estavam vindo. Então teve esse processo, né, de quebrando barreiras. Eu acredito que aquilo que Deus fez na minha vida e continua fazendo é quebra de barreiras. Glória a Deus. Pastor, assim, muitas pessoas enxergam o batismo como um ritual místico, né? A gente estava até comentando um pouquinho antes de iniciar aqui, né? E como que a gente pode aqui, o que que a Bíblia realmente ensina, né? Para as pessoas, como a gente pode explicar para as pessoas que pensam que o batismo é um ritual místico, uma cerimônia simbólica só às vezes, mas trazer esse misticismo por o batismo, no caso. O que que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Muita gente atribui a salvação ao batismo, né? Então, eu vou me batizar e não vou pecar nunca mais, e o batismo vai me mudar, vai me transformar, e acaba se tornando algo bem místico mesmo. Como a gente explicar para as pessoas hoje aqui o real sentido do batismo? Tem os dois lados, né? Porque tem esse sentido místico, né, de uma água ser especial, mas também tem o outro lado, onde a pessoa também vai num oba-oba. Sim. E acha que aquilo é comum. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Um símbolo muito importante, mas não algo místico. E também o aquilo, eu vou porque eu tenho que ir, né? Porque a gente recebe pessoas que ela fala assim, eu nem sei o que eu estava fazendo. E aí a gente sabe que existe toda essa caminhada de maturidade, né? Que muitas vezes a pessoa não tem essa maturidade de discernimento. Mas eu também acho muito, muito tranquilo. Porque se a gente for olhar biblicamente, fala pra mim. Alguém que tá lá falando, arrependei-vos, raça de víbora. Aí, fala pra mim, alguém que recebe uma palavra e vai se batizar. Que consciência tem? Não, fala pra mim, de verdade. O que ela mudou, né? Ok, eu recebi uma mensagem, eu acreditei nela, porque é isso que a palavra fala. Quem crer e for batizado. Então, essa fé, algo gera em nós. E aí eu vou para o outro ato. Mas muitas vezes, ele não vai ter esse discernimento em primeira instância. Mas é essa caminhada que vai falando para ele. E é isso que a gente precisa cultivar a cada dia. Então, o batismo por si só não salva. Ok? É a fé. Mas ela expõe o que está aqui dentro. Então, eu acredito muito nisso, né? O que é o batismo? É uma exposição daquilo que já está em nós. De uma vida lavada, né? É a morte, não é morte? Então, realmente, eu morri e nasci de novo. Ressuscitei com Cristo. Então, esse ato, né, de mergulhar tem um sentido físico e espiritual. Não existe nenhum poder, assim, naquela água. Aquela água não é uma água especial, assim. A gente acha que existe um poder na água. A água, assim, eu vou entrar naquela água e quando eu sair daquela água, assim, não vou ter pensamento errado nenhum mais.
Aquela água, a gente traz ela lá de Israel, a água que a gente põe na piscina. Deixa É uma Sabesp coisa ouvir. especial. Aí vem direto da torneira mesmo. Vem da Sabesp. Eu não sei de que cidade você é, mas aqui é a Sabesp. Não tem, mas o ato é poderoso. Então, Sim. eu tenho várias experiências, né, nesse tempo aí de caminhada, e um deles me marca muito. Quando a gente fala que batismo é começo e não fim, a gente teve um episódio de alguém que fumava e decidiu se batizar. Então, ela não deixou o cigarro para se batizar, ela se batizou e deixou o cigarro. Só que ela sai daquela água e eu era a pessoa que tinha que entregar a toalha para ela. E ela pega e fala assim: Aurilene, você tá sentindo o cheiro? Eu estou sentindo nojo na minha pele. Só que eu não sentia cheiro algum. Meu Ela Deus. E ela saiu com uma estava aversão. sentindo o cheiro da nicotina. E aquilo para ela era tão absurdo. Ela acabou de sair da água. E nunca mais essa menina colocou um cigarro na boca. Glória a Deus. Eu me lembro de uma outra cena, também falando sobre misticismo. A gente dava aula de batismo. Então o bispo sempre nos deu uma aula e a gente reproduzia. E tinha um casal que ele não era casado. E ele expôs isso na aula. Olha, nós queremos muitos nos batizar e nós não somos casados. Só que eu era muito nova, gente. E aí eu recebi aquela mensagem assim com aquele frio na barriga. E eu falei: Jesus, como que eu vou batizar alguém que não é casado? Vem! Você tá ali no começo da sua caminhada. E são essas experiências que nos marcam. Só que a gente tem o princípio de que batismo é começo e não é fim. Existia alguma prancheta com João Batista? Você tem mais de uma Fazendo mulher. perguntas. Você é honesto. A gente tá falando de um judeu. Os impostos estão Ok. pagos. Você honra a autoridade. Não existia uma prancheta. E aí eu volto pra casa, e chegando em casa, eu sento e o Marcos viu a minha cara e ele falou: o que aconteceu? Eu falei: eu tô tão mal. Hoje um casal falou que quer se batizar, mas eles não são casados, moram junto há 20 anos. Aí o Marcos falou assim: e onde tem na Bíblia a condição para um batismo? Uau. E aí aquilo foi esse despertar. Eu falei: realmente não tem. É a fé. Acaba a gente fazendo algo religioso, né? Não, e aí a gente tem esse questionamento, porque a gente não sabe o que Jesus vai fazer depois nessa vida, mas eu não sou juiz. Eu não posso julgar a gente. É ela com Deus. E aí o que acontece é que a gente tinha um plantão na igreja, então cada sábado era uma pessoa. Passa 15 dias e eu estou lá no plantão. Quem chega? Esse casal. E eles chegam lá na igreja e falam assim: que bom que é você que está aqui. E eu falei assim: o que vocês estão fazendo aqui? Ele falou assim: nós viemos aqui só para que um pastor abençoasse a nossa certidão de casamento. Uau. Ninguém pediu para que eles casassem, ninguém exigiu que eles casassem, ninguém falou, mas é essa obra do Espírito Santo. O batismo é um selo. E eles foram selados, e dali você começa a ver o que a palavra diz, que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o próprio Espírito. E ali a gente celebrou, se alegrou, e são essas coisas que até hoje... E o que a senhora falou é muito interessante, né? Porque eu imagino ali, Pedro pregando ali, depois de Atos 2, 3 mil pessoas se convertem. Imagina a fila de 3 mil pessoas. Como que tá a sua vida? Você usa algum tipo de entorpecente? Você tá tudo em dia? Olha, você tá cumprindo tudo certinho? Cara, você crê em Jesus? É batizado. Crê em Jesus? Não tinha aula, gente. Crê em Jesus. E é a própria obra do Espírito que traz a transformação para a vida da pessoa. É claro que assim, a gente vai batizar essas pessoas, mas é muito importante, o pós-batismo é o discipulado, né? É a pessoa, para que ela também não fique também só um ato, me batizei, como se fosse... Eu acredito que o processo, ele é acelerado, né, Tati? Mas, biblicamente, a gente também não tem uma prova de que as pessoas saíam do batismo e elas tinham uma escola para estudar. Elas iam... Fala para mim, Felipe encontrando O o eunuco. Batizou, tchau, foi embora. O que a gente sabe da história desse rapaz? Não sabemos nada. Mas eu tenho certeza que a experiência que ele teve marcou a vida dele. Marcou de Mas é interessante porque até o casal que foi falar com a senhora, eles já falaram que não eram casados, porque provavelmente algo dentro deles incomodou.
Porque eles poderiam ter ficado quietos e não ter falado nada. Exato. Então, algo dentro deles já estava dizendo, ó, isso daqui precisa acertar. Então é muito bacana mesmo, porque é realmente uma obra do Espírito, né? Não é o pastor, o diácono, o líder que vai dizer para essa pessoa, você pode, você não pode. Yes. A nossa pergunta é, você crê? É isso aí, é você crer. E aí, nessa caminhada, outra experiência que pra gente é bem recente, e que vem esse choque em nós, é uma senhora de 68 anos de idade, Uau. chegando e perguntando, eu posso me batizar aqui? E a pessoa que estava dando aula falou, por que a senhora pergunta isso? Ela falou, porque eu conheço Jesus já há algum tempo, mas eu fazia parte de uma igreja que o fato de eu não saber ler, Meu eu não Deus. poderia ser batizada. Aquilo para nós foi um choque. Nossa. E então a gente vê que muitas vezes, ao invés da gente facilitar essa caminhada, Vai colocando a barreiras, gente vê né? impedimento. E você tinha que ver a alegria dessa senhora no último batismo, celebrando aquilo que já estava dentro, gente. Mas que alguém decidiu. Alguém tirou isso dela. Você não sabe ler. Meu Deus. Que história, né? Pastora, o batismo, né? Algumas pessoas acham que é um amuleto espiritual, né? Que ele vai proteger a pessoa de ter dificuldades na vida, de pecar. Como que a gente poderia explicar isso para as pessoas aqui? Não é um amuleto, mas é um poder. Quando você você já fez uma confissão, você já fez um ato público, aquilo no mundo espiritual, ele teve poder. Então, a sua vida não é mais a mesma, ainda que você queira. Eu lembro do David chegando na igreja. Fala pra mim, David. Qual consciência você tinha? Nenhuma. 18 anos. Mas a partir do momento que você se batizou, qual é a lembrança que você tem de uma consciência? É. Pra mim tudo mudou. Pra mim é como se... Parece que é um download que faz. Eu não... É difícil explicar. Mas é como se as coisas de antes não fizessem sentido mais e como se eu estivesse recebendo informações novas e dali pra frente é que tivesse validade as coisas. Então, É isso. Então, Tati, eu vejo e acredito numa nova mentalidade. A palavra fala que nós recebemos a mente de Cristo. É essa mentalidade que a gente vai absorvendo e a gente vai, então, entendendo o que é o mundo espiritual, ou sem entender, a gente consegue sentir que existe algo diferente e que aquilo nos protege. Eu me lembro que nessa caminhada com 15 anos, né, cheia do desejo, da vontade de conhecer mais de Deus, eu fazia aula de canto num bairro bem perigoso aqui da nossa cidade. E o horário que eu fazia era 7h30 da noite. E eu tinha que passar por esse local. E as pessoas falavam assim, como você tem coragem de ir lá sozinha? Eu falei, mas eu não estou sozinha. E a gente ouvia algumas histórias, e aí é claro que eu não quero que as pessoas sejam imprudentes, mas eu quero falar daquilo que Deus faz na nossa vida. Então, eu sentia tanto a presença de Deus, sabendo que existem anjos que já receberam ordens para nos guardar, para nos proteger, que todo o percurso que eu fazia naquele lugar era sabendo que eu estava escoltada. E essa era a sensação de quando eu via na esquina um povo. Era como se eu passasse e eles pudessem ver que eu estava sendo escoltada. um registro no mundo espiritual, né, pastora? Porque, por exemplo, o bispo falava no episódio anterior sobre a questão de filiação, né? Certidão, Ele né? deu o exemplo da Lili, de quando a Lili nasceu, já era filha da Tati, mas que a Tati teve que ir até um cartório de registro civil e fazer esse registro. Então eu fico imaginando no mundo espiritual, e ver se a senhora concorda comigo, eu criei em Jesus, nasci de novo, já sou filho. Mas quando eu me batizo, é um registro no mundo espiritual onde anjos e demônios agora olham para mim e dizem, esse é um filho de Deus. Os anjos se veem no papel de me guardar e os demônios na onde não conseguem me tocar porque eu tenho um registro espiritual sobre a minha vida. É exatamente isso. É um registro no céu e na terra.
Porque na Terra a gente faz esse ato público. E as pessoas, então, elas publicamente, né, fazem a sua fé. Eu já tive pessoas muito tímida, totalmente, né, envergonhada. Eu não posso fazer isso aqui em casa. Não sei se vocês já viveram. Jesus falou, né, quem não me confessar diante dos homens, eu também não confessarei diante do meu Pai. Então ali é mais uma barreira que essa pessoa vai vencer. Não é o que você deseja, é uma ordenança. E nessa ordenança eu me submeto. E aí, falando do batismo, aí foi um dia maravilhoso, né? Porque tava um sol, que a única coisa que a gente queria era entrar na água. Então foi muito bom entrar na água, que não tinha nada de místico, mas sair de lá carregando algo que não existia, a presença de Deus. Claro que a gente sabe que é numa confissão que tudo muda, mas o batismo, ele carrega um poder espiritual extraordinário. A senhora acredita que sem o batismo a pessoa não pode ser salva? Então, eu creio em Jesus, estou salvo já, mas não quero me batizar. E aí, tá salva, não tá? A palavra, ela é muito clara, né? Quem crer e... É uma conjunção? A tática é boa? Quem crê e for batizado. Então, se isso não fosse importante, aquilo não existiria. É claro que existem as suas exceções. E só o Senhor vai poder falar, porque aí a gente tem o ladrão da cruz. É que o bispo fala, né? Com pessoas que não teve o acesso, né? Então, o ladrão da cruz foi um exemplo, né? Então, existe a sua exceção. Mas a condição é crer e ser batizado. E aí, fala pra mim, se você tem uma fé convicta em Cristo, qual é a objeção disso? Não tem. Então, realmente, por exemplo, assim, a gente vê que a grande dificuldade é a quebra de tradição. Eu já tive pessoas na igreja que demoraram 42 anos depois de conhecer o Jesus para se batizar. Meu Deus! 42. E aí, por que eu falo 42? Porque o pai dessa moça morre e aí ela me procura. E ela fala, eu quero me batizar. E eu falei assim, por que só agora? Ela falou assim, porque agora o Senhor falou comigo, você vai esperar mais uma morte? Meu Deus. Então, cada um tem uma experiência. Mas existe pessoas que foram levadas pelos seus pais, foram criados na igreja e não tomaram essa decisão. Mas, de alguma forma, Deus vem e resgata aquilo que é dele. Deus faz. Pastor, uma pessoa pode ser batizada e continuar vivendo do mesmo jeito? Ela pode, mas não deve. O que realmente muda ali depois do batismo, né? Essa consciência é o que a palavra nos fala. Ele traz uma identidade, né? Então você imagina o Arthur, ele é ensinado por você, ele vê todos os dias os seus atos, e aí ele simplesmente fala, eu vou fazer contrário a tudo que meu pai faz. Tem coerência? Nenhuma. Não tem. Então, para mim, uma coisa é ligada à outra. Você recebe uma identidade e aquela identidade te faz ter uma responsabilidade que você carrega, que é esse peso da glória. Claro que uns vão desenvolver mais do que outros. Nenhum filho é igual. Né? O David que pode nos dizer. Tem aí. Você dá a mesma são criação, 3. você ensina da mesma forma, mas são iguais? Não. Cada um tem a sua identidade. Tem. Só que nós recebemos a identidade de Cristo. Então, independente da nossa personalidade, ele vai colocar em nós uma consciência. Aleluia. O que dizer para alguém, pastora, que se batizou, e aí, às vezes a gente recebe pessoas de outras igrejas, e ela chega querendo se batizar novamente, por talvez ter se batizado sem ter uma consciência do que era aquilo, ou por pressão, vamos lá, o pai e a mãe falou, não, você vai batizar e pronto, e obrigou ela a se batizar, e agora ela tem uma certa liberdade de escolha. Aquele primeiro batismo dela, foi válido ou não? Ela deve se batizar de novo? Como que a gente consegue ajudar essa pessoa agora? Que chega cheia de dúvida aqui pra gente. Você já teve essa experiência? Eu já tive várias. Já tive algumas também. E eu levo novamente a consciência. Então, o que a palavra fala é que é um só batismo. Então, se é um só batismo, é um só selo. Só que a palavra também fala sobre essa consciência. Então, o que eu falo para a pessoa é assim, ó,
Na sua consciência, isso te acusa? Vai lá e batiza. Agora, se é só uma dúvida ou algo que você fala, eu preciso fazer porque eu pequei, então eu quero te levar à consciência como Jesus fez com Pedro. Porque quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, essa é a palavra de Pedro. Lava o corpo todo. E ali Jesus fala, não, Pedro, é só os pés. Porque ali representava uma manutenção. Então, a partir do momento que a gente é batizado, o que nos resta é só uma manutenção. Que é a confissão dos nossos pecados ao Senhor. Senhor, me lava, me limpa, me purifica. Agora, eu já tive esses dois casos, de levar um ensino numa pessoa e ela entender que ela não precisava se batizar. E eu já tive toda uma aula com uma pessoa e ela falou assim, eu preciso me batizar. Cada caso um caso. É muito individual. E eu acredito num Deus que respeita. E as pessoas que acham que precisam estar perfeitas para se batizar? Não, eu preciso ajustar A isso. senhora estava perfeita quando a senhora se batizou, pastora? Meu Deus, a perfeição estava bem longe. Bem longe, bem longe. Aquelas assim, claro que eu não era Nunca aquela filha que a senhora deu batizou muito... com 15 e nunca mais errou nada, né? É isso que a palavra fala, não é? Então, eu sempre fui, eu não fui uma filha que deu muito trabalho para os pais, né? Mas a nossa consciência nos fala, né? O que era e o que não era. Então, isso mudou muita coisa. De enxergar. Não é a verdade, não é o certo ou errado, né? Mas enxergar a verdade fez total diferença nas demais condições. E a palavra vai falar sobre nós termos um advogado, né? Que ainda que a nossa consciência nos acuse, nós temos um advogado. Glória a Deus. É o que as pessoas precisam entender. Que diante das nossas falhas e imperfeições, nós temos um advogado. Que a gente pode ir lá consultar ele. Não é isso que o advogado faz? Ele te ouve e ele vai te falar qual é a saída daquele processo que nós estamos levando. É que às vezes a pessoa vai viver nessa acusação, né? O acusador vai trazendo esse peso, né? E é por isso que ela não consegue quebrar, romper com o laço. Porque a culpa não vem de Deus. A culpa vem do nosso adversário. E é essa estratégia que ele usa. Eu sei que eu não posso mais tirar esta pessoa daqui. Eu sei que essa pessoa é de Cristo. Então o que eu vou colocar? Uma culpa. E aí ele traz esse peso no coração. E como esse peso sai? Que é o que mais as pessoas perguntam. Confissão. É o quebrantamento. Nós ouvimos muito, né, do nosso bispo. Deus não espera filhos perfeitos, mas Deus espera filhos quebrantados. É esse quebrantamento. Eu não sou nada, ele é tudo. Pastor, a gente recebe, às vezes, são tantas pessoas, né, para poder se batizar e tantas histórias, mas a gente tem algumas linhas que acabam sendo muito tênues, né? Por exemplo, a gente tem uma pessoa que chega e ela está passando por um processo, talvez de vício, uma fragilidade que ela tenha e precisa se libertar daquilo. Ela entende que aquilo é errado e que precisa ser tratado e ela quer se batizar. Mas a gente recebe pessoas que na consciência dela, aquilo que ela tem, o que ela está fazendo, o que ela está vivendo, não tem problema nenhum e ela crê em Jesus e ela quer se batizar. Como que a gente lidar com essa situação? Então a gente tem aquele que está errando, entende que está errado e que precisa mudar, mas aquele que está errando e que para ele aquilo ali não é um erro, está tudo certo e que Deus aceita aquilo e ele quer se batizar. Você entende que é o mesmo parâmetro? Não somos nós que vamos mudar esta pessoa. E muitas vezes esse processo não vai vir imediatamente, mas ele é um processo, é na caminhada que as coisas mudam. Então, muitas vezes nós vamos ver isso. Um jovem que tinha um vício e ele foi para um acampamento, foi impactado por aquilo, você faz um batismo. Eu vi vários. Pessoas deixando ali, os seus pacotes de cocaína, indo se batizar. E quem garantia que a vida dele ia ser diferente? Só o Espírito Santo. Mas a gente via a mudança, a transformação. E outros que nem ficavam.
que desapareceram. Não somos nós que vamos julgar e não somos nós que vamos colocar impedimento. Sabe aquilo que a palavra fala de escriba e fariseu? Vocês nem entram e nem deixam o outro entrar. Então, nós não podemos ser impedimentos. Nós vamos ter esses dois casos. É o Senhor quem vai julgar. Porque senão a gente vai começar a querer separar o joio do trigo. Sim. E a gente vai arrancar o trigo. As pessoas que ainda sentem... É isso que eu te falando, né? Ela tem essa fraqueza, mas ela sabe que ela precisa do batismo. Ela quer o batismo, né? E o Senhor, no processo, vai transformando, né? A gente tá falando de batismo, mas existem outras coisas que o Senhor colocou como a confissão da nossa fé, que é a Santa Ceia. E é outro episódio. Eu já tive pessoas falando assim, eu não vou servir Santa Ceia, porque eu conheço pessoas e eu fico indignadas delas tomarem Santa Ceia. Mas você sabe que eu era de outro ministério, né? E eu tinha esse entendimento de que só podia tomar ceia quem era batizado. E aí, quando eu fui na igreja, na Cristã Mundial, eu vi servindo a ceia, assim, mas como que eles servem ceia pra todo mundo aqui, se eles sabem que todo mundo aqui é batizado? A minha inconsciência, né? E acaba sendo uma coisa até que meio que injusta, né? Porque Jesus falou pra gente poder comer do pão e tomar do cálice em memória dele. E se a gente for olhar o batismo na época de Jesus, o bispo mesmo falava aqui, né? Ninguém que recebeu Jesus ficou para se batizar para o dia seguinte. Todo mundo era na hora. Hoje, por uma questão de cultura, logística e tudo mais, uma organização nossa, a gente organiza aí, na nossa igreja, por exemplo, 3 batismos por ano. Então, aquela pessoa que recebeu Jesus, a gente vai privar ela da ceia. Não, você não pode tomar. Você tem que esperar o próximo batismo. Sendo que é uma questão nossa, né? Então, não é uma questão Então, mas bíblica. Você sabe que a gente vai ter algumas divergências teológicas sobre isso, né? O que eu tenho como pauta da minha vida. O Antigo Testamento é a sombra. Sim. E se a gente está falando que a passagem do Mar Vermelho seria o batismo daquele povo, ok? Certo. Antes do povo sair, David, o que Deus instituiu para aquele povo? Comam pão sem Fermento. Então, eles comeram depois ou antes? Antes. Aquilo começou a preparar eles para uma saída. É assim que eu vejo. Você vai tirar tudo aquilo que o Egito colocou em você. Então, agora você vai trazer essa limpeza. Então, o pão é sem fermento. E aí tinha toda a preparação da Páscoa. A carne, as ervas amargas. Aquilo era a ceia. E aí eles fazem aquilo e eles atravessam. Então, ali para mim é a pauta de qualquer questionamento de que a ceia vem depois. E aí você tira esse peso, né? Eu lembro que Mas vai gerar polêmica. Tive essa desconstrução. E, pastora, agora sim, o batismo precisa ser feito por um pastor? Não, porque também tem esse misticismo, Exato. né? Tem que Pessoa ser um que não é pastor. pastor, ela pode batizar. Como que funciona isso? Se fosse por uma hierarquia, Jesus tinha batizado todos, né? Então, não existe nenhuma ordenança, né? Mas existe uma instituição. Então, você tem que seguir o que a sua instituição determina. É uma ordem, né? Precisa, né? Aí é uma organização da igreja, né? Exatamente. Da instituição mesmo. E já teve casos da pessoa falar, resistir ao batismo, porque ela falou, não, eu tenho que me batizar num rio. Na piscina não vale. Tem algumas teorias, né? Tem que ser numa água corrente, né? Senão o pecado vai ficar todo parado ali. Não, e aí o próximo que entra, levou todos, imagina né? o último, você batiza 100 pessoas, o último, ele sai dali encharcado de pecado. É isso aí, então tem que ser na água corrente. Mas, gente, a gente tá brincando, mas isso é real, né? As pessoas... Tem muita gente que realmente tem essa mentalidade. Essa consciência, por isso que nós temos que ter muito claro que batismo é um símbolo, né? É aquilo que a gente expressa fora de algo que já existe dentro. Aquilo que existe dentro é primordial. Mas ninguém leva o pecado do outro. Não. Isso é fato. E batismo de imersão e aspersão. Também isso é algo que gera, às vezes, aí umas confusões.
E a confusão maior é, se eu fui batizado por aspersão, eu vou me batizar. Essa é o que a gente mais tem. Eu não sei o que aparece aí pra A você. gente recebe muito, né? Respondendo essa. E novamente eu vou te dizer que é uma consciência. Eu já recebi pessoas falando assim, ó, eu acredito que aquele batismo é válido. Ok. O que eu sempre vou indicar é, a palavra fala que batismo é mergulho. Então não teve como mergulhar. Então eu levo essa consciência. Beleza, eu quero mergulhar. E a pessoa mergulha. Mas novamente nós vamos falar de uma consciência. Vão ter pessoas que têm a convicção do batismo por aspersão. E de verdade, eu não acredito que Jesus vai chegar lá e falar para alguém que foi batizado por aspersão, que teve uma vida com ele, falando assim, não, volta lá e se batiza de novo. Dá uma mergulhadinha lá, porque não valeu. Não Em não casos tem. de crianças, né, bebês, assim, que se batizaram, quando chega também numa fase, tem que se batizar. Porque é a consciência, né? Que consciência aquela criança tem. Mas, além disso, Tati, a gente recebe crianças que já estão com 7, 8 anos e elas já têm a total consciência daquilo. E nós temos pais que falam assim, olha, você pode batizar o meu filho? Porque também não existe uma idade na Bíblia. Então, a gente vai criando coisas e a gente tem que ter essa percepção, né? Porque realmente é real. Eu segurei a minha por um exemplo. Mas eu consegui segurar ela até aos 11. Porque depois daquilo eu não consegui. Mas a Luísa falava em se batizar desde os 9. O bispo falou que fez a mesma coisa com a Ana Júlia. Foi mais ou menos a mesma situação. Então, por uma referência a gente faz. Né? Filha, não, aguarda mais um pouco. Mas ela tinha total consciência de quem era o Senhor para ela. Esses dias a gente estava até conversando em casa. E ela falava assim, mãe, eu não tenho a fé que você tem. E eu falei assim, fé não dá para medir. Né? As pessoas, elas têm essa visão. Mas ela falava assim, eu sei que a minha vida é do Senhor e tudo que acontece na minha vida, Ele é o responsável. Então, os nossos filhos, eles carregam, né? Eles vão olhar para nós falando assim, não tenho, né? Mas eles, a cada dia, são envolvidos nessa dimensão espiritual. Pastora, com tantos anos de experiência no pastoreio, qual que é a maior barreira que a senhora percebeu na vida das pessoas para o batismo? Então, são tantas pessoas, às vezes, que acabam frequentando a igreja, participando da igreja, mas que existe uma certa resistência ao batismo. Qual a maior barreira que a senhora enxerga O na ensino vida dessas errado. pessoas? Você entende que se essa pessoa ela é resistente, depois da gente falar, ministrar, levar para uma sala, ou não, alguma coisa ficou no coração dela. Ela ouviu aquilo em algum lugar. Então, a maior resistência vem de um ensinamento errado. E aquilo vai bloqueando de tantas coisas, né? Não só do batismo, mas de uma ceia. Vai privando a É pessoa. uma né? cultura que precisa ser quebrada. De subir ao monte. Quantas vezes a gente ouve pessoas falando assim, se a pessoa é inexperiente, ela não pode ir por monte. Onde está escrito isso? Né? Os próprios discípulos que caminhavam com Jesus não entendiam o que acontecia no monte. É verdade. E a gente vai privando. Então, assim, eu vejo que as maiores barreiras que a gente encontra, né, no cristianismo é impedir ao invés de facilitar. A gente tem muito mais impedimento do que facilidade. Olham para nós falando assim, não, você quer tornar tudo fácil. Mas ainda existem muitos impedimentos muito maiores do que as facilidades. Só uma pausa aqui, você que tá acompanhando a gente nesse episódio sobre batismo, tá gostando? Já comenta aqui, a gente quer saber, interaja no vídeo, curte aí, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que essa conversa está sendo muito edificante, está tirando muitas dúvidas também, né? E também você vai encontrar aqui no canal, gente, pregações da pastora Lene. Pregação boa, hein? Boa, Ouçam. gente. Essa mulher de Deus aqui tem muitas mensagens no canal, então você já procura aqui a Aurilene Martins. Você aí não deixa de interagir. Tem um episódio anterior do Bispo, se você não assistiu, vai lá e assiste também, que esse episódio aqui com certeza vai tirar muitas dúvidas a respeito do batismo. Pastora, como a senhora, acho que já é a que passou por essa experiência já, com o batismo da Luísa,
como ensinar para os nossos filhos a importância do batismo. E talvez não só para os nossos filhos, mas alguém que está assistindo a gente aqui e tem um irmão, um amigo que está frequentando a igreja. Como a gente passar para essa pessoa de uma forma simples e direta a importância do batismo? A atitude é o que mais vai contar. Então, existe uma frase, né, que alguém falou que eu não vou lembrar agora, que nós seremos a Bíblia que alguém vai ler, né? Então, o nosso testemunho é o que mais vai contar para uma pessoa, mas ela mesma vai começar a ter curiosidade. Ela vai começar a te perguntar: o que é isso? Por que eu preciso? Então, nós somos aqueles que vamos tirando as dúvidas e embutindo a palavra nesta pessoa, porque esse é o ID do Senhor na nossa vida, não só dentro de casa, como fora, né? De um amigo, de um parente que você tenha. Por exemplo, quando eu falei que eu fui a primeira, e agora eu vejo Deus alcançando os meus primos. Os meus primos foram alcançados primeiros do que os meus tios. Então, hoje eu tenho os tios que foram batizados, mas eu me lembro que começou pelos primos. E quando eu via cada um se batizando e quebrando a tradição que já existia na nossa vida, eu falava: Senhor, o evangelho está sendo ministrado. Está transformando. Então, David, sobre qualquer pessoa é a gente tirar os impedimentos, ser uma referência e esse ponto onde a pessoa pode tirar as dúvidas e se fortalecendo na fé. Porque o que vai levar ela ao batismo é esta fé. Naquilo que ela acredita. Amém. Então, quando ela acredita, né, eu vou ser batizado porque eu vou ser salvo. É o segundo passo. Amém. Um outro misticismo, me lembrei agora, é roupa. Roupa preta ou roupa branca, né? Que o pessoal A tem bata ou a camiseta? A túnica branca ou a camiseta preta. Eu já vi gente criticar, Meu botinha Deus. de preto e tal. Claro. Qual será que é a cor da roupa Qual que é a roupa? dos 3.000 lá que Pedro batizou lá? O eunuco? Eu acredito eunuco. que eles foram com o que eles tinham. Então, vai com o que você tem. É uma coisa óbvia, né? Por que que nós pedimos que a roupa seja escura? Porque vai ficar transparente, gente. Pra preservar, né, a pessoa também, né? Isso é fato. Então, é uma são coisas que são discutidas, gente. Que eu falo assim: Senhor, tem tanta São coisa melhor, discussões né? que apóstolo falar, são discussões que não levam a nada, Não né? tem sentido nenhum. E assim, aqui na nossa igreja que a gente faz uma camiseta bonita, a gente dá de presente. Dá pra pessoa. E assim, é um momento de celebração. Um momento tão importante na nossa vida. Então, no seu aniversário, você quer estar com uma roupa legal para sair na foto bonita. No seu casamento, você quer estar com uma roupa legal para sair com uma foto bonita. É óbvio que no meu batismo, eu quero estar de uma forma também. Hoje, né? Nos dias de hoje, que a gente pode tirar uma foto muito fácil e guardar e ter de recordação. É óbvio que eu quero também que as pessoas tenham ali uma foto bonita e guardam, para você lembrar. Esse dia foi um dia importante. Mas você entende que a foto bonita pode ser preta, pode ser branca. Exato. Entendeu? Não, mas porque é que eu tô eu falando assim, recebo também esse questionamento sobre essa questão da religiosidade, né? Então, por que que existia a bata branca? Porque só pode ser de branco? Porque tá representando a pureza. E a pessoa veio, porque agora o assunto da vez é o preto. A parede É a preta. parede que é preta, é a camiseta roupa que é preta. Então, no dia que eu fui questionado e eu sabia, né, tava escrito assim, a religiosidade em pessoa, eu falei assim: olha, vamos lá, se você tá questionando tanto, vou te responder. É que literalmente a pessoa está de luto. Ela morreu pra nascer de novo. Eu não aguento algumas coisas, gente. Eu vou pro extremo, entendeu? É porque é um dia de morte. Então é por isso que ela tá de preto. O preto não simboliza a morte. Ela tá morrendo pra nascer de novo. É uma coisa tão... Ai, gente, pode ser o azul, pode ser o cinza. Escolhe. Tanto faz, né? Tanto faz. A gente escolheu a camiseta preta. Bora lá. Fica bonito nas fotos. Fica lindo nas fotos, gente. Fica muito legal nas fotos. Ô, gente, a culpa é da Tati. Não é minha. Ela vem e ela fala, vai ficar bonito. Vai ficar esteticamente, tô brincando, Esteticamente gente. fica muito Claro legal. que o que importa Eu é o gosto da ato. camiseta preta. O primeiro episódio, camiseta preta. Segundo episódio, camiseta preta.
E, pastora, como a gente pode ajudar mais pessoas a tomarem a decisão pelo batismo, entenderem de forma bíblica o batismo, né? Pregando Jesus. Pregue Cristo. Né? O apóstolo Paulo, ele tinha tanta convicção do poder de uma mensagem, que ele falava assim, ó, ainda que seja por pretexto, ainda que seja por competição, pregue Cristo, porque assim, ó, cada um vai dar conta de si, mas o poder da palavra, gente, esse poder ninguém anula. A autoridade está na palavra. Então, é em quem ouve. E a pessoa que ouve, ela vai se enchendo dessa verdade. Glória a Deus. Então, como a gente ajuda? Pregando Cristo. Pregue. Foi o que aconteceu comigo, assim, a minha conversão, ela começou dentro da escola. Tinha um grupo de pessoas que no intervalo, eles pegavam um violão e eles começavam a Olha cantar uma música do Rebanhão. Nem vou te falar, né? Que daí vai representar a idade. Eu nem sei quem é. Então, pra você ver, a gente não sabe quem é, então é melhor. E aí eles cantavam no intervalo, mas a alegria que eles carregavam era tão boa que aquilo começou a me aproximar deles, ainda que eu tivesse uma barreira. Eles são diferentes de mim. Mas aquilo começou a despertar. E aí, numa sala de aula, eu com uma cabeça baixa, um deles passa, bota a mão no ombro e fala: Jesus te ama. Uau. Eu tinha ouvido falar de Jesus, mas eu não sabia quem ele era. Naquele dia, como se fosse agora eu falando pra você, uma chama veio no meu coração. Com essa palavra. Jesus te ama. A minha mente, ela foi imediatamente convertida. Se ninguém te ama, tem alguém que te ama. Foi um pensamento imediato. E depois daquilo, eu não consegui mais não querer saber. Quero saber mais que ele sobre. me amava. Por que alguém me amava de uma forma incondicional. Ali foi o começo. Então, cada um vai ter uma experiência, Tati. O que nós precisamos? Pregar Cristo. Fale de Cristo na rua, fale de Cristo no transporte, fale de Cristo. Se o pastor Oswaldo estivesse aqui, ele ia falar, é isso aí. E começa a orar em línguas. Com certeza ele falaria isso sim. Agora, uma pergunta que eu fiz pro bispo que eu quero fazer pra senhora também. A senhora lembra da primeira experiência batizando alguém? Que daí, com 15 anos, então, a senhora é batizada. E quando a senhora passa pro outro lado? Como foi essa... A gente tem esse peso da essa responsabilidade, né? Nós estamos batizando essa vida e nós temos responsabilidade com ela. Então, esse peso da alegria, mas uma responsabilidade também. Alguém está nascendo de novo e vai dar os primeiros passos. Então, o meu sentimento era esse. O temor, né? O temor. Temor. Senhor, essa pessoa precisa crescer, né? Continuar. Glória Mas a é uma Deus. preocupação totalmente humana, né? Porque se a gente for olhar para nossa vida, a gente vai falar o quê? Exatamente. É o próprio Espírito. Sim. Não é sobre pessoas, é sobre o Espírito Santo. Tem uma pessoa hoje que é muito usada por Deus e ela fala que toda a transformação da vida dela, Juliana Ferroni, Sim. ela fala que toda a transformação da vida dela não foi feita pela igreja, porque a igreja não conseguiria discipular a vida dela. E ela diz que ela foi discipulada pelo Espírito Santo, e eu acredito. Glória a Deus. Com certeza. Vai convencendo, né? Vai mudando. Pastora, uma mensagem agora direta para aquelas pessoas que estão para se batizar. Nós temos o nosso batismo agora, dia 29 de março, nosso primeiro batismo de 2025. E tenho certeza que serão centenas de pessoas que estarão com a gente ali. Queria que a senhora mandasse uma mensagem para essas pessoas que talvez estão ali, batizo, não batizo, o que eu faço? Uma mensagem para essas pessoas, por favor. Eu não sabia, né, que vocês iam fazer essa última pergunta, mas hoje de manhã eu acordei com Colossenses 2 e eu só fui abrir. E aí eu falei, uau, hoje eu vou falar disso. E eu queria deixar isso no seu coração. Não sei se você consegue abrir aí. Colossenses 2, 11 e 12, ele fala assim, ó. Nele também fostes circuncidados,
não por intermédio de mãos. Então, havia uma circuncisão e a circuncisão era uma marca. Nós estamos falando de uma nova vida e, novamente, o apóstolo Paulo vem falando de uma marca. Nele, em Cristo, também fostes marcados. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne. Então, a carnalidade sai, essa vida espiritual entra, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Então, essa palavra de manhã entrou no meu coração hoje, claro que depois que eu vi, né? Falei, uau, vou falar de batismo e eu vou ler literalmente Colossenses capítulo 2. Glória a Deus. E aquilo foi como uma chama mesmo, sabe, Tati? Então, ele fala assim, que essa marca, ele vem pelo batismo, que é o sepultamento. E ele vai terminar assim, ó. No qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, por que você precisa se batizar? Porque você precisa nascer de novo. Glória a Deus. E é esse nascimento de morrer e ser ressuscitado. Então, talvez você não tenha consciência de Jesus ressuscitado. Porque a gente fala tanto de Jesus na terra, mas hoje eu queria que o seu coração fosse despertado para isso. Quando Jesus vem na terra, ele carrega todo o poder, toda a autoridade. Quando ele ressuscita, ele fala assim, ó, todo o poder me é dado. E agora esse poder que foi dado não estaria sobre Pedro, Tiago e João, mas estaria sobre todo aquele que cresce. Então o que eu vejo, qual é a maior barreira? É essa barreira de Satanás querer impedir pessoas, porque ele sabe que a partir daquele momento não é um Cristo, são vários. Nós potencializamos, você é uma potência de Deus na terra e é por isso que você precisa se batizar, porque o Senhor quer te usar com total liberdade nesse novo nascimento. Aconteceu com Nicodemos, que não queria ser visto, e quando ele pega o corpo de Jesus, ele não está nem aí em quem vai ver. É isso que o Evangelho faz. Ele vai nos transformando. Tem dia que você fala assim, não quero ser visto. E no outro dia você fala assim, tem mais alguém para eu falar? Porque você quer que todo mundo conheça. É esse poder que o batismo carrega. E eu quero que você não só experimente, mas viva essa vida de poder e autoridade que foi entregue através da cruz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que episódio. Tanto o primeiro quanto Meu o segundo. Deus. Acho que a gente saiu daqui com muitas verdades, né? Com A certeza. respeito da palavra. É claro que a gente nunca vai conseguir encerrar um assunto por Não. completo. Então, por isso, se você tem dúvidas, deixe pra gente aí nos comentários. Quem sabe, um futuro episódio aí, Exatamente. tirando essas dúvidas. Queremos agradecer sua audiência, que você possa estar com a gente nessa festa, dia 29, Exatamente. se estiver aqui por perto. Se estiver longe também, vem passar uns dias aqui em Suzano, fica o nosso convite aqui para você. Vem passar uns dias com a gente aqui em Suzano, vem visitar a nossa igreja, continue participando e assistindo os conteúdos aqui do nosso canal, são pregações e agora também esse novo projeto de podcast tratando assuntos que vão edificar a sua vida, a sua família, a sua casa. Que Deus abençoe, que você tenha aí um excelente dia, excelente noite, não sei em qual horário você está assistindo, mas o principal, curte, comenta e compartilha. Obrigada, pastora, pela Obrigado, sua disposição. pastora. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.